Oi, eu sou o Matheus Ferreira e seja muito bem-vindo a mais um episódio do GKPBcast, um espaço para a gente discutir aqui de maneira mais aprofundada sobre tendências e cases de sucesso do universo do marketing e da comunicação. Hoje está aqui comigo o Victor, que vocês já conhecem, e também temos a presença da Renata Lamarco, que é diretora sênior de marketing e vendas da Blooming Brands Brasil, que é a holding que detém o Outback Brasil, Ozzy também. A gente vai falar de outras marcas aqui da Blooming Brands, porém, antes disso, o Victor vai contar para vocês aí quais são as nossas redes sociais. É isso aí, pessoal. Exercer minha função principal aqui, que é lembrá-los a todo momento de nos seguir, né? Estamos aí em todas as redes sociais, só procurar GKPBcast que você nos encontra facilmente. Inclusive no YouTube, que a gente publica lá no canal do Matheus Geek Publicitário. Mas se você procurar GKPBcast, muito fácil de encontrar. Você vê não só os episódios do podcast, como também diversos outros conteúdos super interessantes, incluindo um conteúdo especial que a gente vai subir hoje, né? Vamos subir. A gente já vai ter subido quando esse episódio for no ar, né? Exato. Mas a gente tá soltando um conteúdo também que a gente normalmente não faz. A gente só fez porque era uma marca muito querida aqui do GKPB e do nosso público também. Olha só, pessoal, o episódio de hoje a gente vai falar sobre o sucesso inegável do Outback no Brasil, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a trajetória da Renata Lamarco, que está aqui para conversar com a gente hoje. Vamos falar da paixão dos brasileiros pelo Outback, das estratégias de diferenciação do Outback no Brasil, da campanha Brasilidades com o Thiaguinho, da campanha com a blogueirinha para Ozzy e também vamos falar de projetos futuros da marca. Então aguenta aí que depois da vinheta a gente vai falar sobre o sucesso do Outback no Brasil. GKPBcast. Renata, muito obrigado por ter aceitado. A gente sabe que vocês são muito requisitados pelos influenciadores e criadores de conteúdo, então ter você aqui é uma super honra pra gente. Eu que agradeço o convite, é uma delícia estar aqui com vocês. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes, mas eu já acompanho o conteúdo do Geek Publicitário aos 10 anos que existe, então é uma honra estar aqui, um prazer enorme. Bacana. E a gente, também a gente não gosta de trazer qualquer empresa aqui, não. A gente só traz empresa que a gente gosta, tá? E a gente está muito feliz de ter você aqui. Eu queria que a gente começasse essa nossa conversa de uma maneira um pouco para o pessoal conhecer um pouco mais você e o seu trabalho, como foi a sua trajetória. Eu queria que você falasse um pouco para a gente aí da sua carreira profissional até chegar aí nesse cargo aí de diretora sênior de marketing e vendas da Blooming Brands Brasil. Bom, eu comecei minha carreira aos primeiros 10 anos trabalhando em agências de publicidade. Então, eu trabalhei na área de negócios de grandes agências multinacionais, com contas bem grandes como Visa, Unibanco, Skol, McDonald's, enfim, entre outras, por 10 anos. Depois, eu fui para os Estados Unidos, fui fazer uma pós-graduação em Chicago, em marketing, já com a intenção de voltar e migrar para o lado de cliente, né? E quando eu estava voltando de Chicago, no mês que eu voltei, surgiu uma oportunidade no Outback com um antigo cliente meu, que me fez esse convite, na época, para começar como gerente de marketing. O Outback no Brasil ainda tinha 40 restaurantes só, então 10 anos atrás, e aí, enfim, estou aqui há 10 anos. Sou apaixonada pela marca, acho que assim como os brasileiros, tem uma história enorme, com o Outback, né? O primeiro Outback de São Paulo, em 1998, foi em Alphaville, onde eu morava. E por uma coincidência enorme, eu fui convidada para ir na inauguração. Né? Então, na época me chamaram, olha, vai abrir um restaurante meio australiano, que tem umas comidas totalmente diferentes, cebola gigante, costela, uma batata toda recheada, chopp na caneca congelada, enfim. Fui convidada. Amei a experiência, e aí fui todos os sábados por muitos anos. E aí, em 2013, né, muitos anos depois, quando surgiu essa oportunidade, eu tinha uma conexão muito grande com a marca, né? Eu era uma super lover, que eu passei muitos aniversários, até a comemoração do meu primeiro estágio foi no Outback de Alphaville, lá nos anos 2000. Então, muito legal estar à frente dessa marca aí há tantos anos. Não, muito legal. E aí você falou de super lover da marca, de que realmente quem vai no Outback não tem como esquecer assim, a experiência que foi. E é muito legal a gente ver esse consenso comum de que o Outback no Brasil domina. Os brasileiros sabem disso.
Mas aí aconteceu recentemente uma coisa muito engraçada de que os americanos começaram a perceber a paixão dos brasileiros pela marca, e aí saiu essa publicação lá no Washington Post, né, perguntando, se questionando por que o Brasil ama tanto o Outback. Você quer contar pra gente um pouco de como que foi esse contato? Sim. Pra gente, primeiro foi uma repercussão enorme. O Terence, que é o jornalista do Washington Post, nos procurou para entender. Ele, como americano morando no Brasil há muitos anos, ele queria entender o sucesso, o que estava por trás desses 26 anos de paixão do brasileiro pelo Outback. E a gente convidou ele para passar um dia todo com a gente no Center Norte, que é a maior operação do mundo em vendas. E ele lá pôde entender dos clientes o porquê que o Outback era tão especial. Então, ele viu desde pessoas que estavam lá comemorando o noivado, o aniversário, enfim, todos os tipos de comemoração. Pessoas que estavam lá só almoçando, mas que adoram a experiência e que, por isso, preferem a marca. Então, assim, essa história do Terence para a gente foi incrível, porque a gente já sabe há muitos anos o quão apaixonado por Outback o brasileiro é, e a gente morre de orgulho disso. Mas quando veio essa constatação de fora e a repercussão que isso teve aqui, também para a gente foi muito legal, porque é mais uma oportunidade da gente contar o que a gente faz de tão especial para manter isso depois de tantos anos, né? Então, acho que até o que a gente contou um pouco para ele. Há 26 anos, quando o Outback chegou no Rio, inicialmente em 1997, a gente estava acostumado com um restaurante de bairro, uma pizzaria, que não tinha nada de muito diferente. E aí, de repente, assim como foi a minha experiência que eu contei para vocês, o brasileiro vai num lugar que tem toda uma temática diferente, que o lugar é muito diferente, ele é escurinho, ele tem os bancos que todo mundo conhece como os bancos do Outback. Ele tem toda aquela parte a Austrália é um lugar muito aspiracional, então as praias, tem toda uma história, os animais, canguru, koala, que antigamente era bem presente na nossa decoração. Então tinha a temática, que era muito diferente. Depois, um atendimento muito diferente do que a gente estava acostumado. Então, um atendente que agacha, que se apresenta pelo nome, que traz um pãozinho cortesia, um pãozinho que ninguém conhecia e que hoje é conhecido como pão australiano por nossa causa, mas que tem uma manteiga diferente, que tem a faca. Todos os elementos que, para o brasileiro, estava ali, tem seu primeiro contato. E o terceiro ponto, então, falei do ambiente, falei do atendimento. E o terceiro são os produtos muito diferentes. Então, o brasileiro comia costela suína na feijoada, ponto. Não existia comer costela com barbecue. Não existia aquele tanto de molho que o Outback trouxe, aquelas porções grandes, generosas, o nosso parabéns, que é icônico, a sobremesa para compartilhar, o chopp, a mecânica do happy hour, né, dos 50% de desconto. Então, a gente trouxe elementos que hoje fazem muito parte do dia a dia do brasileiro, mas que quando a gente trouxe lá atrás, elas foram muito inovadoras. E aqueles 3 elementos juntos, né, eles entregavam muito mais do que uma comida. A pessoa não estava indo para o Outback porque ela estava com fome. Ela estava indo para o Outback porque ela buscava uma experiência de fato. Sim. Então, toda essa temática, todo esse aconchego do atendimento e tudo mais, e os produtos muito diferentes, entregavam uma experiência que o brasileiro não estava acostumado e que se surpreendeu muito naquela ocasião. E aqui o nosso desafio é como a gente manter essa marca tão relevante e que 26 anos depois continua surpreendendo, seja na apresentação de pratos, seja na quantidade de inovações. A gente lança mais ou menos 25 produtos no ano, campanhas muito fortes, com influenciadores. A gente está sempre na conversa, no que o brasileiro entende de entretenimento, de memes. A gente entra muito nessas conversas para se manter uma marca muito jovem, moderna e relevante, que especialmente o público jovem é muito conectado. Então, acho que a paixão do brasileiro passa muito por essa questão de ter chegado e revolucionado completamente o que era uma experiência de alimentação fora de casa, mas continuar fazendo isso ao longo de todos esses anos, conseguindo trazer uma experiência diferenciada. Tem uma informação muito boa aqui dessa matéria do Washington Post, que eu separei alguns tópicos aqui para a gente ressaltar, que eu achei bem legal. Primeiro,
O Brasil hoje responde por 83% da receita internacional do Outback, né? Então, assim, é de longe o país onde o Outback mais faz sucesso fora dos Estados Unidos. Você sabe me dizer em quais outros países que tem Outback? O Outback está em 25 países. 25 países. Então, na Ásia está muito presente, especialmente Coreia, Japão, né? Acho que tem uma capilaridade bem grande. Mas, de fato, o Brasil, com 153 unidades, representa 83% do faturamento. Então, é um mercado que tem uma prioridade muito grande dentro da nossa matriz e, principalmente, um foco estratégico de desenvolvimento de como que a gente criou uma Love Brand e como que isso pode ser uma inspiração para outros países. Isso eu achei bem legal você falar, né, que o Outback é temático, porque às vezes a gente não considera exatamente como um restaurante temático, que é o que está super na moda agora, né? Você vai para a Liberdade, tem um novo restaurante temático abrindo, sei lá, toda semana. E tá super em alta, mas o Outback já fazia isso 26 anos 26 atrás. 26 anos Na atrás. verdade, mais de 35, porque o Outback nasceu na Flórida, nos Estados Unidos. E aí, até como curiosidade, o Outback nasceu depois do sucesso absoluto do filme Crocodilo Dundee, que se passava na Austrália. E naquela época, o americano amou o filme e toda a história da Austrália, achou a Austrália extremamente curiosa, exótica, diferente, do outro lado do mundo e pouca gente conhecia. Então, 4 sócios, que são os fundadores do Outback, eles viram essa oportunidade. Nos Estados Unidos estava muito na moda restaurantes temáticos, mas eles entenderam que ainda não tinha ninguém que explorasse a Austrália e pós-Crocodilo Dundee viram uma oportunidade de criar essa temática que tem toda a parte de Sydney, que é urbana, que é moderna, mas tem as praias paradisíacas e tudo mais. Então, eles criaram esse conceito a partir da inspiração do filme. Muito bom. Aí tem aqui uma outra informação, né? Que a Datafolha elegeu o restaurante como o restaurante de shopping mais popular de São Paulo por 3 anos, né, consecutivos. E era uma outra informação que eu ia passar aqui, que você já falou, que eram mais de 150 unidades no Brasil. São 153, você disse, Exato. né? E isso é um ponto muito legal também, porque se a gente pegar todo o barulho que o Outback faz nas redes sociais, quando faz um novo lançamento, ou, enfim, quando faz uma nova campanha, se a gente parar para pensar em 153 unidades versus outras redes que têm 2.000 unidades, 1.800 unidades, é muita diferença de volume de unidade e, ao mesmo tempo, vocês conseguem uma coisa que também é mencionada nessa matéria do Washington Post, que é trazer as pessoas das mais diversas localidades, muitas vezes fora da cidade de São Paulo, para vir para São Paulo para ter essa experiência Outback, né? Então, pessoas que viajam 1-2 horas de carro para poder ter essa experiência. Isso é muito legal, porque eu morava em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo. Obviamente, não tem um Outback ainda lá. Ainda. Né? Eu espero que tenha. Mas a gente ia para Campinas para ter a experiência Outback. E é engraçado, né? Porque tinha rádio. A gente no interior ouve muita rádio, porque é mais localizado o conteúdo. E eu tenho até hoje a musiquinha do Outback da rádio na minha cabeça. E eu lembro que eu ficava muito, eu preciso ir nesse lugar experimentar. E aí, a primeira vez que eu fui para Campinas, depois era aquele evento de sair de Mogi Guaçu, ficar, sei lá, 1 hora no carro para chegar até o shopping e poder ir até o Outback. Então, Campinas foi a nossa 6ª unidade no Brasil. É uma unidade que até hoje está no nosso top 10 assim, de venda. Ela é muito forte. E, de fato, eu frequentava muito essa unidade também do Iguatemi Campinas. Ela tinha ali participar da espera do Outback. A gente fazia... A gente não, né? Eles, na época, faziam um double chopp na espera, não sei se você lembra. O pessoal ficava ali... O programa era ficar ali na espera do Outback. Todo mundo de pé, umas mesinhas, tal, música. Então, ali já se criou... muita gente veio a partir de Campinas, todo o interior e tal. E hoje a gente expandiu para o interior de São Paulo todo. Mas era muito legal, assim, porque desde o começo, de fato, vinha gente de todo lugar, assim. Então... e ainda isso acontece muito. Hoje, em São Paulo, a gente tem mais de 40 unidades, então a gente consegue cobrir muito bem São Paulo, Rio, Brasília. Mas em outras praças, eu acabei de estar em BH e eu ouvi gente que viaja 1-2 horas para ir... vai ser aniversário da minha filha no sábado, ela escolheu o Outback, vai toda a família, viaja até lá.
Então, pra gente é muito legal ser destino, né? A pessoa escolher, especialmente para celebrações. Hoje a gente comemora mais de 65 mil aniversários por mês. Meu Deus. Então, é muito legal ver que as pessoas escolhem a marca para essa data de aniversário, pro Dia das Mães, Dia dos Pais, são as nossas datas mais cheias. A data de maior venda hoje no ano é o Dia dos Namorados. Então, pra gente é muito legal ser escolhido para um dia como esse. Vocês têm feito campanhas para isso também, né? Que é o jantar para um casal, esse tipo de coisa. Vocês já têm pensado bastante também em incentivar ainda mais esse tipo de comemoração, de celebração lá, né? Muito. A gente sempre tem campanhas começando em junho, pensando no mês dos namorados. É um dos meses mais fortes que a gente tem. Esse ano a gente fez um combo especial com sobremesa, com drink, um vinho, etc. Para ajudar a escolher já pratos que são os mais queridinhos e tal. E, de fato, foi uma semana muito forte. Mesmo o Dia dos Namorados caindo na segunda-feira, a gente teve aí uma semana de casais comemorando o Dia dos Namorados. Então, foi muito legal, assim, ver como que, ano após ano, a gente consegue manter essa relevância. E o que era um dia, esse ano, por exemplo, a gente comemorou a semana toda. Muito bom. Legal. E eu tava lá. Eu fui também. Olha só, que bom. Esse momento. Eu tenho esse rolê também quando eu comecei a namorar com minha noiva, que é a minha noiva hoje em dia. A gente tinha esse evento também, assim, de quando for a nossa data específica, a gente pegava, fazia os esforços lá, que a gente era adolescente, nem tinha dinheiro pra nada ainda, fazia os nossos esforços pra ir no Outback celebrar, e até hoje, tipo, todo ano, na nossa data, a gente vai no Outback pra celebrar também. Então, eu acho que ter esses momentos de apoio emocional mesmo, né, que vocês têm com os consumidores é muito legal. E aí você estava falando sobre a fila de espera de Campinas. Eu acho isso também um diferencial muito grande do Outback, que é valorizar a fila de espera, né? Muita gente tem restaurante com fila de espera e a gente vê que as pessoas só ficam realmente lá esperando, e eu acho muito legal a maneira como vocês tratam isso, de que a maior parte dos Outbacks tem um lugar do lado de fora onde as pessoas conseguem ficar esperando, conseguem iniciar ali o rolê na fila já, e isso é muito bom. E aí eu queria entender com você quais são essas outras estratégias de diferenciação que vocês têm também, porque eu sei que vocês focam bastante nisso. Eu acho que, até trazendo o ponto da fila de espera, hoje a gente ouve o nosso cliente o tempo todo. Seja através de uma comunidade que a gente tem 2.000 pessoas, que a gente pergunta tudo. Esse influenciador faz sentido? Você acha que essa campanha tem apelo? Esse é o preço ideal? A gente pergunta tudo para essa nossa comunidade. Mas a gente também faz muitas pesquisas e a gente entende... Em 2016, a gente fez uma grande jornada do cliente para entender quais eram as dores do cliente quando escolhia Outback, quais eram as oportunidades e quais eram os momentos uau que a gente poderia potencializar ainda mais. Então, você falou da espera. Lá atrás, a gente entendeu que a espera era, às vezes, um momento de fricção, que às vezes a pessoa queria entrar e tinha, enfim, uma fila longa. E há alguns anos, por exemplo, a gente lançou a fila de espera digital, que a pessoa, estando em casa, sei lá, vou para o Outback daqui 2 horas, já coloca o nome na fila, vai se arrumar, vai passear no shopping, vai fazer qualquer outra coisa. Para quem gosta de estar ali no Outback, a gente tem um aperitivo, a gente melhorou muito esse momento da espera para que ele, sendo o primeiro momento de contato com o Outback, a pessoa já comece a se divertir. Então, acho que isso a gente ouviu do cliente ainda mais essa necessidade de trazer novas experiências como a fila digital. E aí, acho que voltando até que outras estratégias, né? Como a gente entende muito o nosso cliente e a gente também entende, a gente tem um relacionamento muito grande, a gente tem um clube de influenciadores, de pessoas muito conectadas do Outback, que nos ajudam a criar campanhas, potencializar campanhas e tudo mais, a gente consegue saber muito qual que é a expectativa do cliente para que a gente possa surpreendê-lo, né? Então, por exemplo, a gente faz brainstorming com 15 influenciadores que são super apaixonados pela marca. E aí, o que vocês esperam? De que forma que a gente pode fazer? Aí a gente cria o produto, convida eles de novo. Atende a expectativa? Vocês acham que a gente poderia melhorar a apresentação? E muitas vezes eles co-criam com a gente valida com o cliente. Então, é todo um processo do cliente muito no centro, participando desse processo de criação,
para que a gente consiga atender uma expectativa e até encantar o cliente quando a gente cria uma coisa ainda maior. Então, eu acho que tudo que a gente tem feito é muito voltado ao entendimento das oportunidades de como trazer o Outback para o dia a dia das pessoas. Na pandemia, a gente fez um trabalho muito grande. A gente ficou mais de 100 dias com 100 restaurantes fechados e a gente fez um trabalho muito grande de entender qual que era aquela ocasião em casa, qual que era o papel do Outback. Então, se o Outback é sobre quebrar a rotina, descompressão, era o que as pessoas mais precisavam. Então, a gente criou mais de 10 produtos para o delivery, incluindo um chopp growler que vem num cesto todo congelado para levar esse momento Outback para casa das pessoas. Então, acho que é muito sobre entender o cliente, a ocasião e como que a gente encaixa o Outback da melhor forma. Muito legal. Eu fiquei só com uma dúvida aqui. Se eu for muito invasivo, você nem precisa responder, mas você falou que tem essa comunidade de 2.000 pessoas, né? Como que funcionou esse processo? Vocês selecionaram essas pessoas a dedo? Vocês colocaram lá? Ou é aquelas perguntas que as pessoas respondem da nota? É uma comunidade... A gente tem uma plataforma mesmo, que existem várias comunidades dentro dessa plataforma. A gente criou a nossa comunidade lá dentro. 1.200 clientes vieram dessa plataforma e depois a gente convidou, dentro da nossa base de clientes, quem gostaria também de participar dessa comunidade e poder agregar para os nossos processos e campanhas. Muito legal, muito legal. E aí, puxando o gancho também de que você falou desse grupo de influenciadores, a ideia de trazer o Thiaguinho para essa nova campanha Brasilidades veio daí dessa comunidade de 2.000 pessoas? Ou vocês foi do brainstorm ali com os influenciadores? Como que foi esse convite para o Thiaguinho? Aqui foi um processo muito grande com a nossa agência. Até a partir de tanta repercussão dessa paixão do brasileiro por Outback, a gente falou. A gente brinca muito que a gente outbackiza algumas coisas. Então, existia o fundi tradicional e a gente outbackizou o fundi. O que é isso? Pegar um fundi que é feito numa panelinha, todo glamuroso e etc., e trazer uma versão totalmente Outback, dentro de um pão australiano, num boomerang que traz a temática australiana, com acompanhamentos totalmente Outbacks. Então, que não é só para um casal, é para uma galera. Então, a gente fala que a gente outbackiza algumas coisas. E a gente foi pensar que o brasileiro gosta tanto de Outback, e Outback é tanto sobre comemoração, que a gente tinha que trazer o item que o brasileiro mais comemora as coisas, que é o churrasco. Né? O que não pode faltar numa festa brasileira? Churrasco, caipirinha, brigadeiro, bolo. Então, a gente trouxe esses itens para uma campanha numa versão outbackizada. Então, a campanha vem numa churrasqueira, que é uma versão super Outback, com a fumaça, itens, então a costela. A gente lançou uma linguiça de ribs, o pãozinho australiano de alho. Tem vários elementos extremamente com o bold flavor do Outback. E a gente entendeu que o que mais é super brasileiro, assim como o samba, o pagode, etc., e quem seria a cara dessa campanha. E aí, pra gente, o Thiaguinho foi unanimidade. A gente testou, sim, na comunidade depois de ter essa ideia. E o Thiaguinho é, de fato, muito querido. E a gente começou a campanha faz uma semana e ela tá, assim, surpreendendo muito a gente. Assim, as pessoas super curiosas. Os fãs dele, a gente conectou muito com os fã-clubes dele. Então, assim, a gente tem conseguido trazer um barulho ainda maior por tê-lo com a gente. Mas, de fato, só o tema Brasilidades e comemoração brasileira dentro do Outback já tinha um super caldo aí, porque o brasileiro se conecta muito com isso. Não, e só vou fazer um gancho lá atrás agora, porque eu acho que é muito legal vocês terem essa liberdade para trazer um tema assim, porque isso é específico pro Brasil, né, essa campanha. E aí você chega para a matriz, por exemplo, para falar: a gente domina 83% aqui da receita. Eles ficam por dentro também do que vocês estão fazendo aqui? Eles vêm para cá visitar? Como que funciona? Eles vêm... Hoje toda a nossa parte de desenvolvimento e pesquisa, né, de R&D é no Brasil. Porque tem particularidades do Brasil. Então, nos Estados Unidos, o Outback é uma steakhouse. As pessoas vão lá para comer
carne, ponto. Ninguém vai lá para comer aperitivo, fazer happy hour, é uma outra ocasião. Aqui é muito sobre comemoração, sobre a própria ribs, a costela, é o nosso prato mais vendido no Brasil, nos Estados Unidos não. Então, justamente por a gente ter conquistado tudo isso, eles dão uma liberdade muito grande na criação de novos produtos. Mas sim, eles provam e alguns eles até levam para lá. Então, o fundi foi um caso que eles lançaram nos Estados Unidos, uma receita e uma ideia brasileira. O churrasco brasileiro, eles vieram mês passado, amaram. Também querem levar a churrasqueira para lá, enfim. Então, acho que é uma troca muito legal. Eles também têm um time de desenvolvimento lá que troca muito com a gente, manda muitas ideias, manda muitas tendências. Hoje, a gente tem uma viagem que acontece uma vez por ano, em que a gente vai time Brasil, time americano, coreano, enfim, a gente vai todo um time de chefes e marketing buscar tendências em alguma cidade. Então, a gente já foi para São Francisco, Chicago, Nova York. E aí, lá, a gente vai em 20 restaurantes e busca tudo que tem de mais diferente, de ingrediente, de experiência, de coquetel, de atendimento. Então, a gente vai buscar essas tendências para poder depois trazer aqui. E aí, como que é essa aplicação? Eles desenvolvem muitas coisas que fazem sentido para lá, a gente para cá, a Coreia lá, e depois a gente faz uma grande troca e um dia de todo mundo provar essas receitas. Muito legal. Então, é a partir daí, e aí depois a gente vai sim testar com o cliente, que não só prova degustação, mas desde o início, o conceito. Você acha que faz sentido um fundi no Outback? Você acha que faz sentido? Então, a gente tem esse trabalho aí bem colaborativo a muitas mãos. Caramba, muito legal. Nossa, dessa viagem deve ser ruim, hein? Caramba, passar em 20 restaurantes para provar comida, nossa. Olha, é uma delícia, mas depois do quarto dia, assim, você já tá querendo um pouquinho de férias daquela viagem, mas é uma delícia. E aí, só vou revisar aqui os pratos para falar de tudo que saiu. Tem o Outback Brazilian Barbecue, né? Que é o churrasco brasileiro numa versão Outbackizada. Aí tem o Tropical Trio, que é um trio de cachaças feito com ingredientes genuinamente daqui, né? Eu vi que tem até uma de jambu. Jambu. Nossa, deve ser Nossa, muito bom. muito bom cachaça de jambu, Jesus. Deve ser bom dá uma demais. adormecida na língua, assim, é bem... E aí tem o Thunder e Brigadeiro Cake, que é uma combinação do Brownie Thunder com um brigadeiro branco, né? Com uma camada de bolo de chocolate. Meu Deus do céu, deu até fome. e a calda de brigadeiro para finalizar. Fica até quando esses pratos no Outback? Ficam até novembro. É uma campanha de 11 semanas. E tá indo muito bem, assim. A gente tá superando todas as expectativas. Então, convido vocês a provar. É isso que eu ia perguntar, né? Como que tá sendo essa primeira recepção aí, né? Porque agora você já tem o quê? Uma semana de campanha no ar, com a galera provando e dando feedback ali para vocês nas redes sociais, né? O pessoal tem amado a experiência. Acho que a gente sempre soube se superar muito no quesito sabor. E agora o nosso desafio é como a gente ir além do sabor, já que as pessoas buscam tanto a apresentação, instagramável, quero poder postar, tudo mais. Então, a primeira versão vamos fazer um churrasco brasileiro. A gente criou um churrasco brasileiro muito saboroso, mas que era num prato normal. Não, as pessoas esperam mais da gente. Então, vamos criar uma churrasqueira, vamos trazer a fumacinha, e a fumaça que tem um aroma de churrasco muito gostoso. Então, a gente foi elaborando, né, e evoluindo, e acho que isso chama muito a atenção das pessoas, porque todo mundo fala, já esperava que o sabor era muito bom. Todas as inovações do Outback trazem coisas diferentes, mas agora a gente também está tentando... Então, o atendente, ele tem toda uma participação, ou na sobremesa a gente entrega uma bisnaga de brigadeiro bem quentinho para a pessoa finalizar ali. Então, é sempre para ir além da comida. É sobre a experiência e é sobre o momento que as pessoas juntas ali vão criar na mesa, né? Então... Muito legal. Aí tem aqui uma outra coisa, né? A gente tá falando muito de Outback, a gente fala de Outback, mas a Blooming Brands tem mais marcas, né? Inclusive aqui no Brasil, né? Eu entrei no site de vocês, eu vi que tem outras marcas também fora do Brasil, mas aqui no Brasil a gente tem o Outback, a gente tem a Abbraccio e tem a Ozzy, certo? Isso. São essas três. Isso. E recentemente vocês lançaram uma campanha com a blogueirinha, que já vai numa pegada muito entretenimento, total humor, né? A blogueirinha vem despontando aí nas redes sociais, falando com o público que a gente também fala muito aqui,
que é esse público LGBT, que gosta de diva pop, essas coisas assim. E eu fiquei muito feliz quando vi que vocês estavam fazendo esse trabalho com ela. E a gente, inclusive, foi conferir lá os bastidores, foi super bacana. E eu queria que você primeiro falasse um pouquinho da campanha, mas também falar um pouquinho de como foi essa ideia, né? Como chegou na blogueirinha, nessa personagem que, querendo ou não, ela não tá aí há pouco tempo, mas é super inovador trazer, porque ela é uma personagem que tem muita personalidade mesmo, assim, tem uma personalidade muito forte e que até agora a gente não tinha visto ela em uma grande campanha de marca, né, no Brasil. Como contexto, né, o Ozzy, a gente trouxe a marca em 2020, em meio à pandemia. A gente tinha mais de 100 restaurantes ociosos, né, por muito tempo ainda, durante a pandemia, muita limite de capacidade e tudo mais. E a gente tinha a marca lá de fora, que estava indo muito bem no ambiente físico, e a gente falou, por que não aproveitar produtos tão diferentes? Tem um Sweet and Spicy que tem muita característica, como a gente fala que é tão bold quanto o Outback, mas para proteína de frango, e a gente resolveu testar aqui no Brasil, dentro do iFood, a gente testou uma loja, todos os pedidos que vieram orgânicos, a gente ligava para a pessoa, entendia o que a pessoa achava, fizemos ajuste de receita. No começo, o brasileiro gosta de uma picância inferior ao americano, então a gente fez alguns ajustes ali. E a gente foi crescendo, então, uma loja, né, no delivery, depois mais uma, e em 4 meses a gente tinha 70 operações. Uau! Então, foi uma expansão muito rápida. E aí, depois, acho que ao contrário do varejo, que sempre teve uma loja física e depois foi para o delivery, a gente cresceu no delivery. E aí, o ano passado, a gente abriu as 2 primeiras lojas físicas. E o Ozzy, ele tem... é uma marca super irreverente, assim. A gente entende que o público que se conecta é super jovem. A gente traz a parte urbana também da Austrália, mas é uma marca que ela é mais ousada. E a gente quebrou muito a cabeça em quem seria uma pessoa que traz esse entretenimento, mas de uma forma mais ousada mesmo, né? E pra gente, a blogueirinha foi um nome também unânime. E que logo que a gente começou a conversar com ela, a gente sentiu que tinha tudo a ver com a marca. E no dia da gravação que vocês estavam presentes, acho que mais ainda, super solta, traz um conteúdo de qualidade, divertido e que se conecta muito com o público jovem. Então, a gente está muito animado de ter a blogueirinha com a gente. E acho que vai ser o começo de uma longa parceria, assim, porque a gente começou já com uma brincadeira do Only dela, né? Que ela vai lançar um Only. E, enfim... e a gente acha que também com a base dela isso vai ter um apelo muito grande, né? O início aí já trouxe um engajamento bem grande. Então, veremos cenas do próximo capítulo, mas a gente está bem animado com a escolha do nome. Não, muito legal, muito legal. E aí, já caminhando aqui para o final do nosso papo, eu queria entender com vocês agora como que vocês imaginam o cenário brasileiro para o futuro. Se você quiser falar tanto para Ozzy quanto para Outback também, você já falou um pouco que com o Outback vocês vão investir ainda cada vez mais na experiência em si, né? Mas tem alguns outros planos futuros que você já consegue dar um spoilerzinho pra gente aqui, ali. Pode ser até amplo, não precisa nem específico. Olha, a gente vem crescendo muito a companhia, então esse ano a gente vai finalizar 2023 abrindo 20 restaurantes. E a gente tem um plano bastante agressivo de dobrar o tamanho da companhia nos próximos 5 anos. A gente fez isso, de 2017 para cá a gente dobrou a companhia, a gente quer dobrar novamente. E acho que, como Outback, sempre extrapolando o ambiente do restaurante. Por ser uma marca muito querida, aonde a gente pode estar além de só restaurante. Então, não só o delivery, mas CCXP, Nossa, eventos. Muito legal isso, você falar. Sim. Desculpa te interromper. Vocês foram quando? Foram 2 edições ou uma edição só que foi na A gente foi na física, na CCXP, uma vocês edição participaram. e depois as virtuais. E BGS também, a gente já teve 2 edições físicas. Então, até por a gente se conectar muito com o público jovem, é muito legal a pessoa chegar lá e a gente ter montado um restaurante de 350 metros quadrados que entrega uma super experiência além do que as pessoas estão acostumadas ali de uma praça de alimentação. E é muito legal, porque eu cubro a CCXP desde 2014. E
O ano passado, eu fiquei assim, falei, gente, eu não acredito que tem Outback aqui. Caramba, que alegria. Porque assim, você tem uma marca que você já conhece, que você, de novo, confia na qualidade dos produtos que vão ser entregues, que você sabe que você vai ter uma boa experiência, e vocês montaram meio que um restaurantezinho mesmo ali, né? Você tinha... E foi tudo muito rápido também, o serviço, tudo muito rápido. E eu falei, gente, meu Deus, eles devem estar nadando de braçada aqui na CCXP, por quê? Porque é isso. E a CCXP traz gente do Brasil inteiro que vai para lá e que às vezes vai ser o primeiro contato com o Outback, né? A gente ouviu muito isso de gente... eu sou de Manaus, sempre quis conhecer o Outback e poder estar aqui e conhecer. E aí a pessoa foi uma semana e comeu todos os dias no Outback, experimentou pratos diferentes. Então, esse ano também vem CCXP por aí, com produtos novos. Então, toda a parte de games, de geek, enfim, a gente tem uma estratégia bem robusta há muitos anos. A gente começou lá atrás, em 2016, com a Campus Party, e desde então a gente vem marcando presença em vários eventos desse segmento. Então, a CCXP esse ano vai estar super especial. A gente está desde abril trabalhando nisso. O evento vai ser em dezembro, então podem esperar um super Outback lá, muita experiência. A gente está trabalhando em ativações super diferentes, então a CCXP, com certeza. Mas a gente tem visto muito como extrapolar o Outback, né? Então, seja no varejo, você vai no varejo, você consegue comprar um gift card para presentear um amigo com uma experiência Outback. Seja no delivery, seja em muitos outros eventos que a gente faz localmente. Então, acho que esse é um desejo muito grande, que a gente não tenha só 150 ou 170 unidades, mas que a gente participe da vida das pessoas em outros momentos. Ozzy também, a gente vem crescendo muito, não só com essas 2 lojas físicas, mas com planos bem otimistas para o ano que vem. E a Bratio, hoje a gente tem 14 unidades físicas. Vocês estiveram com a gente lá na nossa última abertura do Bourbon, foi muito legal. A gente abre mais 2 esse ano e muitas ainda no ano que vem. Então, o Brasil, de fato, é um mercado prioritário para a companhia e aí vem muita expansão aí pela frente, muita inovação, mas sempre mantendo muito a nossa essência, a nossa cultura, que é o que faz as nossas marcas serem tão queridas. Muito legal. Você falou aí de sair um pouco, extrapolar um pouco o restaurante. A gente tem visto muita collab. Vocês já fizeram alguma coisa desse tipo, assim, para fazer, por exemplo, roupas, alguma coisa assim de Outback? Olha, a gente já fez, por exemplo, Dia do Amigo, que foi uma data que a gente ativou com a Meu Au Au, que era o meu amigo. Na pandemia, todo mundo ficou muito com o seu amigo canino, né? Então, a gente fez uma coleção de coleiras, que foi muito legal. A gente já fez muitas collabs com, por exemplo, sobremesas, né? Então, sobremesa Copenhagen, sobremesa Kit Kat, Nutella, enfim, a gente já teve muitos produtos, mas para o ano que vem também parte de extrapolar a marca é estar presente realmente em outros pontos de contato. Esses lovers aí dá para ter muita coisa bacana, né? A gente tem visto bastante marca investindo nisso e eu usaria facilmente um moletom do Outback. Olha, aguarde. Já posso visualizá-lo. Um canguruzinho aqui. Um canguruzinho, frente, isso. Aquelas texturas das paredes, dá para explorar muita coisa, né, aí no vestuário. Olha, eu espero voltar aqui para contar para vocês. Já está convidada aqui publicamente. Mas a gente tem 4 parcerias que estão evoluindo rapidamente para 2024 e que vão ser muito, muito diferentes do que a gente já fez, assim. Então, legal. Aguardem. A gente é apaixonado, né, por collab. A gente sempre fala aqui toda oportunidade que a gente tem e com certeza o resultado vai ficar muito legal. Eu já tô ansioso para ver. Por collab e por Outback. Inclusive, quero deixar registrado aqui que eu sou o maior fã da Royal Ribs que existe na face da Terra, porque eu estive no evento de lançamento da primeira edição. E aí eu fiquei apaixonado, eu pensava assim, meu Deus, eu não acredito que isso vai sair do cardápio, não acredito. Eu já estava sofrendo de ansiedade. Antes, no lançamento, eu já estava sofrendo de ansiedade, saber que era um item que ia ficar por pouco tempo. Depois voltou e agora a gente teve que deixar, né? Porque as pessoas, né, quero não deixaram a gente publicamente tirar. A todas as pessoas envolvidas nessa decisão de deixar isso no cardápio, porque assim, eu ia pedir a costela
e pensava, nossa, o Outback acho que nunca vai conseguir fazer algo melhor do que essa costela. Veio a Royal Ribs e eu falei, gente de Deus, dá pra melhorar. Agora eu só peço a Royal Ribs, é o meu item queridinho. Eu assim, amo também. E ela veio de uma viagem nossa pra fora, como eu tava contando. A gente comeu... não era costela suína, mas era tipo uma parmegiana recheado por dentro e empanado. E aí eu falei, gente, por que a gente não faz isso com a nossa ribs? E aí a gente voltou pro Brasil, fez vários testes. Quando a gente testou, a gente falou, gente, é Royal mesmo, é ela. Sim. E hoje ela vende muito bem, a gente nunca mais conseguiu tirar do cardápio. Muito bom, legal, que bom. caramba. Bom, vamos lá, Victor, chamar o pessoal para as nossas perguntas? Sim, Renata, muito obrigado. A gente já tinha conversado lá no break, mas conversar com você é uma conversa que sempre rende muito, principalmente falando sobre Outback aqui, que a gente... Bom, o Matheus acabou de se confessar, se declarar Eu sou fãzaço. pela rede. E muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui, por estar com a gente. Já vou aqui encerrar o nosso episódio. Lembrando, pessoal que está nos assistindo aí, que o Spotify permite que a gente faça enquetes e perguntas com vocês, né? Então, abre aí o episódio, responde pra gente o que você mais gosta no Outback, compartilha com a gente a sua paixão aí. E se você não tiver pelo Spotify, você pode também ir na caixinha de comentário lá do YouTube fazer o quê? Deixa lá também o que você mais gosta no Outback. Eu vou responder Royal Ribs umas 10 vezes, assim, ó. Não tem chance de alguém colocar outra coisa. Só queria abrir espaço para você também, para você falar das redes sociais aí do Outback, onde o pessoal pode encontrar vocês, onde pode ver as novas campanhas e também ficar aí antenado com as novidades que vão vir ainda aí pela frente, né? Bom, a gente tem os canais Outback Brasil no Instagram, no TikTok, muito forte. Hoje a gente tem mais de 12 mil Outbackers, que são os nossos queridos atendentes e colaboradores que participam muito das nossas redes sociais, especialmente no TikTok, porque eles adoram participar, dançar e etc. Então, para quem quiser ver mais sobre isso, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, enfim, todas as redes. Eu no LinkedIn, né, Renata Lamarco, também é um prazer. Quem tiver dúvida, quiser comentar sobre o episódio, enfim. O pessoal das outras empresas que está assistindo a gente, que sempre tem muita empresa, quem quiser fazer uma collab, vai lá chamar ela no LinkedIn. Pode chamar, adoro collabs. Fico o tempo todo vendo as collabs de fora, de outras marcas pelo mundo, então vou adorar essa provocação. Bacana. E eu queria lembrar vocês que a gente tem a nossa avaliação aqui no Spotify. Então, se você está assistindo ou ouvindo a gente pelo Spotify, você pode deixar 5 estrelinhas lá no nosso perfil. E se você está ouvindo ou assistindo pelo YouTube, você pode deixar o seu joinha aí, que vai ajudar a gente pra caramba, tá? Victor, vamos só relembrar mais uma vez as nossas redes sociais aí pro pessoal? Claro, não tem como... Já vou falar de novo. GKPBcast, você pode abrir seu Instagram aí, seu Twitter, pode abrir seu Facebook, você pode abrir o que você quiser, procurar GKPBcast, você vai nos encontrar. Mas aí você não encontrou, você faz o quê? Vai lá nas nossas redes sociais pessoais, perguntar, né? Tem o Matheus, que é Matheus Ferreira no Twitter e Ferreira Matheus no Instagram. E eu sou Victor Alexandro no Instagram e no Twitter. Muito fácil de nos encontrar, né? É isso aí, facílimo. A gente se vê na próxima semana. Um beijo, gente. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.